Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu sou a professora Ana Vitória e hoje nós iremos iniciar mais uma aula de matemática, que terá como tema multiplicação e divisão de números inteiros. Para multiplicarmos ou dividir números inteiros, nós precisamos primeiramente, antes de qualquer coisa, conhecer a regra dos sinais da multiplicação e divisão dos inteiros. Como assim, professora? Que regras são essas? Vamos ver agora essas regras. As regras que nós temos são duas, que são exatamente essas que eu coloquei aqui no quadro. Na primeira diz assim: a multiplicação e a divisão de dois números inteiros de mesmo sinal tem resultado positivo. Ou seja, sempre que eu for multiplicar dois números que ambos tiverem sinais iguais, o meu resultado necessariamente tem que ser positivo. Segunda regra, na multiplicação e divisão de dois números inteiros de sinais diferentes, eu tenho um resultado negativo. Ou seja, sempre que eu for multiplicar dois números, onde um vai ser positivo e o outro vai ser negativo, ou vice-versa, o meu resultado necessariamente ele terá que ser negativo. Ah, tia, mas eu ainda não entendi. Vamos ver de uma outra forma então. Pessoal, para quem ainda não entendeu a regrinha, como eu acabei de explicar, eu fiz esses dois quadros para facilitar melhor a nossa compreensão. Ah, tia, como é que é a explicação desse quadro? Eu tenho um número positivo, outro positivo. É uma multiplicação de um positivo com outro positivo, o resultado é positivo. Vou multiplicar um número negativo com um número negativo, resultado positivo. Tia, mas número negativo vão ter resultado positivo? Sim. Por quê? Porque os dois sinais são iguais. Ou seja, independente desses sinais serem positivos ou negativos, se forem iguais, no meu resultado necessariamente vai ter que ser positivo. Se os dois números são positivos, ou seja, são sinais iguais, resultado positivo. Dois números negativos são dois sinais iguais, não é isso? Então, meu resultado também terá que ser positivo. Agora, se eu tiver um número positivo e um outro negativo, ou seja, sinais diferentes, o meu resultado vai ser negativo. Tenho um número negativo e um positivo, também é sinais diferentes, não é isso? Então, o meu resultado vai ser também negativo. Ou seja, sempre que eu for multiplicar dois números onde os dois sinais são iguais, o meu resultado vai ser positivo. E sempre que eu for multiplicar dois números com sinais diferentes, o meu resultado vai ser negativo. Do mesmo jeito é na divisão. Eu vou dividir um número positivo por outro número positivo, resultado positivo, já que os dois números têm os sinais iguais. Vou dividir também um número negativo por outro número negativo. São sinais iguais? Sim. Então, meu resultado também vai ser positivo. Ou seja, sempre que eu for dividir dois números quaisquer que tenham sinais iguais, o meu resultado necessariamente terá que ser positivo. Ah, tia, mas eu vou dividir agora um outro número que tem um sinal de mais e o outro sinal do outro número é um sinal de menos, ou seja, sinais diferentes. Então, o meu resultado tem que ser negativo. Ah, tia, se for um número negativo por um número positivo, os sinais são diferentes. Então, o resultado dessa divisão tem que ser negativo. Ah, tia, eu ainda estou com um pouco de dúvida. Vamos então aos exemplos para ficar mais fácil a compreensão. No primeiro exemplo, eu tenho aqui mais 3 vezes mais 5, ou seja, tenho dois números positivos, dois sinais iguais. Eu falei para vocês anteriormente, lá na regrinha, que quando eu tenho dois sinais iguais na multiplicação, o meu resultado necessariamente vai ter que ser positivo, não é isso? Então, eu já posso colocar aqui um sinal de mais. Coloquei o sinal de mais,
Encerramos a continha? Não. Agora vamos multiplicar esses números, que são eles 3 e 5. Quanto é 3 vezes 5? 15, não é isso? Logo, mais 3 vezes mais 5 é igual a mais 15. Então, no meu segundo exemplo, menos 7 vezes menos 10. Dois sinais iguais, um de menos e outro de menos. Se os sinais são iguais, o meu resultado vai ser positivo. Então, já coloco o meu sinalzinho de mais. E agora, multiplico esses dois números. 7 vezes 10 é igual a 70. Logo, menos 7 vezes menos 10 é igual a mais 70. No meu terceiro exemplo, eu já tenho mais 15 vezes menos 2. Agora já é um pouco diferente. Já não são mais sinais iguais, e sim sinais diferentes. Um positivo e outro negativo. Nesse caso, como os sinais são diferentes, o meu resultado já vai ser negativo. Ele já não pode mais ser positivo. Coloquei o meu sinalzinho de menos, o sinal negativo. Agora eu multiplico esses dois números. 15 vezes 2 é igual a 30. Logo, mais 15 vezes menos 2 é igual a menos 30. Resolvemos o nosso terceiro exemplo. Vamos agora ao quarto exemplo. No quarto exemplo, do quarto exemplo em diante, já deixa de ser multiplicação e passa a ser uma divisão. Nesse primeiro exemplo, eu tenho uma divisão de 42. Aqui não tem nenhum sinal. Quando o número está sem sinal, isso significa dizer que ele é positivo. Ou seja, é mais 42 dividido por menos 2. Tenho, então, dois sinais diferentes. Se os sinais são diferentes, então meu resultado vai ser negativo. Coloquei, então, meu sinal de menos, agora faço a divisão. 42 dividido para 2 é igual a 21. É como se eu tivesse R$42 e fosse dividir para 2 coleguinhas. Iria ficar 21 para cada colega. Então, 42 dividido para 2 é igual a 21. Por que negativo? Menos 21 por conta que os meus sinais são diferentes. Então, no meu quinto exemplo, menos 70 dividido para menos 10. Dois números com sinais iguais, dois sinais de menos. Se os sinais são iguais, então meu resultado vai ser positivo. Coloquei o meu sinalzinho de mais, agora faço a divisão. 70 dividido para 10 igual a 7. Então, menos 70 dividido para menos 10 é igual a 7 positivo. Por que positivo? Porque os dois números eram negativos. Agora, se fosse um positivo e o segundo número já fosse negativo, por exemplo, seriam sinais diferentes. Aí sim o resultado seria negativo. Mas nesse caso ele tem que ser positivo, como eu já tinha explicado a vocês anteriormente. No nosso último exemplo, eu já tenho aqui mais 40 dividido para mais 4. Dois números positivos, dois números de sinais iguais. Se os dois números têm sinais iguais, então meu resultado vai ser positivo. Coloquei o sinalzinho de mais, agora faço a divisão. 40 dividido para 4 igual a 10. Então, 40 dividido para 4 é igual a 10. Bom, pessoal, aqui nós terminamos a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido o assunto, tenham entendido. Caso ainda tenha ficado alguma dúvida, peço que vocês entrem em contato comigo pelo meu WhatsApp, tá bem? Tenham todos um bom dia, uma ótima aula e uma boa continuidade de semana. Se cuidem, pessoal. Bye, bye. Até a próxima.